Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um dia de Mary Me Ajuda. Hoje com a nossa segunda parte. A segunda parte respondendo o quiz que eu tinha feito para vocês, que ficou faltando algumas coisinhas para a gente responder. Eu vou compartilhar aqui com vocês as fotos e as perguntas e as respostas e vou explicar para vocês então o porquê que cada uma delas está certa e está errada e qualquer dúvida vocês me perguntem então. Lembrando que a live não está subindo para o Instagram, então se você quer assistir essa live gravada depois somente no YouTube, por problemas técnicos, que eu já falei. E se você estiver vendo essa live pelo YouTube, eu já peço para você curtir, dar um like no vídeo, que ajuda muita gente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece aqui, porque a gente tem conteúdo todos os dias, certo? Então vamos lá. Meu nome é Mary Hesler, sou bailarina profissional de dança do ventre desde 2007, diretora do grupo Gawase com experiência no Egito, fisioterapeuta, instrutora de pilates, treinamento funcional, pós-graduando em medicina tradicional chinesa, diretora, isso eu já falei, e criadora do projeto Physio Belly Dance, que é a fisioterapia em prol da dança do ventre, o que a gente vem falar aqui todo santo dia. Então, começando o nosso conteúdo de hoje, vou compartilhar aqui com vocês e é a mesma coisa de sempre. Eu vou primeiro explicar a parte teórica e depois, logo depois, eu já respondo a parte prática de cada questão, certo? Então, vou colocar aqui pra gente a primeira... O que faltou, né? Vamos lá, eu vou lendo pra vocês porque ali ficou tapando, né? Qual músculo principal que sustenta o pé em ponta, em meia ponta, para que não haja entorse de tornozelo? Vou repetir de novo. Qual músculo principal que sustenta o pé em meia ponta para que não haja entorse de tornozelo? Bom, seguinte, a resposta certa é fibulares. Fibulares é uma musculatura que passa em volta do meu tornozelo, que fica atrás do meu maléolo lateral. Eu já mostro pra vocês o que é maléolo, onde que fica fibulares. Mas passa atrás do meu maléolo lateral. E ele é o principal músculo que vai fazer essa sustentação do meu pé em meia ponta quando a gente fala em dança do ventre. Sempre quando a gente torce o tornozelo, a gente tá andando na rua e por algum motivo a gente torce o tornozelo, quando a gente tem essas micro rupturas ou micro estiramentos, o músculo que fica estirado são os fibulares. Os fibulares são os músculos que fazem a eversão de pé, quando a gente leva o nosso pé para fora. E ele é quem vai sustentar quando o bailarino fica em meia ponta, para que a gente consiga fazer os deslocamentos ou até se sustentar em meia ponta, para que o meu pé não haja um entorse. Então, a resposta certa é fibulares. Agora vamos para a prática, porque eu vou te mostrar o porquê disso. Lembrando, gente, que qualquer dúvida que vocês tiverem, tem um ponto de interrogação aqui embaixo. Vocês podem mandar a pergunta de vocês, que logo assim que eu ver, eu respondo pra vocês, certo? Bom, botar meus olhos, vocês já estão mais que acostumados. E vamos lá mostrar pra vocês por que fibulares é tão importante para nossa questão de entorse de tornozelo. Bom, os fibulares são duas musculaturas, a gente tem o fibular longo e o fibular curto, musculaturas que saem daqui, ó. Elas passam, até vou chegar mais pertinho para vocês. Elas passam
trás do meu maléolo, que é esse ossinho daqui do lado, essa protuberância óssea que a gente tem aqui do lado, e ela passa por trás desse meu maléolo e vai subindo, tá? Quando a gente faz muito movimento com o pé, vocês podem ver que é muito mais cansativo pra gente fazer os movimentos pra fora, justamente porque a gente ativa essa musculatura. Quando a gente acaba, por exemplo, tá? Torcendo o meu pé, e normalmente esse entorse de pé, ele acaba acontecendo na maioria das vezes pra dentro, né? A gente tem, então, uma distensão dessa minha musculatura. Ou ruptura, ou até micro estiramentos dessa musculatura que fica em volta do maléolo. Bom, na dança do ventre não é diferente, tá? Então, quando a gente fala em meia ponta, quem faz a minha meia ponta ficar alta e isso aqui não acontecer são os meus fibulares, que passam na parte externa, na parte de fora da minha perna. Então, quando eu estou em meia ponta, os meus maléolos, eles estão aqui, ó, eles estão ativados, não contraídos. Voltando àquela historinha, aquela explicação da diferença entre uma coisa ser ativada e contraída, né? Bom, no caso, se eu quisesse uma contração de fibulares, eu estaria levando meu pé pro lado. Tem algum momento em que eu faço contração de fibulares na dança do ventre? Sim, num vídeo que eu postei aqui pra vocês, muito legal, falando sobre os benefícios do 8 Maia. Quando a gente tem o 8 Maia, ó, pra cima, sem o pé no chão, eu contraio, aí sim eu tenho a minha contração de fibular, essa musculatura lateral. Olha o que acontece com o meu pé, ele não tá solto, ele tá ativado, para o meu movimento sair mais longo. Então, eu tenho sim a ativação do meu fibular para que ele não fique solto e não haja lesão. Então, isso aqui sim é uma contração, tá? Quando a gente está em meia ponta, a gente não tem a contração dessa musculatura, mas sim a gente tem a ativação para o meu pé não ir para fora. Quando a gente vai fazer, por exemplo, um deslocamento na dança do ventre, que a gente tenha que ficar em meia ponta, a gente também tem a ativação dessa musculatura e não contração. Então, vou fazer um deslocamento em meia ponta. 1, 2, trás. 1, 2, trás. Frente. 1, 2. Se vocês puderem reparar, o meu pé, ele não tá assim, ó. Eu não tô pisando assim com ele. Eu tô aqui, ó. 1, 2. 1, 2. E o meu pé, então, ele acaba não caindo pra fora. A mesma coisa se eu quisesse, por exemplo, fazer com shimmy. Trum, 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 trum. Reparem no meu pé. O meu pé, ele é sempre mais interno. E eu acabo não tendo isso aqui, ó. Porque isso aqui lesiona. Então, o principal músculo que me faz manter os meus joelhos direcionados à frente e o meu pé não caindo pro lado são os meus músculos fibulares. Então, é bem normal a gente, depois de dançar, ou depois de fazer uma aula de giro, ou uma aula que a gente tenha que ficar muito tempo em meia ponta, a gente começar a sentir essa parte lateral de panturrilha, de canela, né? Vamos dizer assim. Justamente por conta disso, porque é os nossos fibulares que acabam ativando para sustentar, ó, para sustentar o nosso peso. Mary, tem como treinar fortalecimento de fibular? Tem. A gente consegue treinar sem peso, com a gente mesmo. A gente faz dentro, meio, dentro, meio, dentro, meio, dentro, meio. Tá desequilibrado? Segura do lado, ó. Nunca lá fora, porque daí a gente tem chance de lesão, tá? É uma pequena dica, um pequeno exercício, movimento que a gente pode fazer pra
treinar e fortalecer essa musculatura de fibulares. Então, se você, garotas que usam muito salto alto para dançar com dança do ventre, quem dança aí fora do Brasil, principalmente, né, que acaba dançando muito com salto alto, é um baita exercício e é um baita músculo que a gente acaba tendo que trabalhar, fortalecer, para que a gente não haja entorse de tornozelo. Certo? Próxima pergunta. Vamos lá. Próxima pergunta não, né? Próxima é a pergunta do quiz. Vamos lá. Bom, deixa eu tomar meu cafezinho, que hoje tá difícil pra mim, viu? Tô um cansaço. Aí o negócio é o seguinte. Sempre quando a gente tá muito cansada, graças a Deus agora é carnaval, eu não vou pular carnaval, mas eu vou descansar. Sempre quando a gente tá muito cansado, a gente foca assim, ó, belly dancers. Já vou dar morta aqui pra vocês, hein? Quando a gente tá muito cansado, ou a gente não... Vou até tirar aqui, ó. Quando a gente tá muito cansado, ou a gente não tá segura... Por que meu carregador parou? Ah, voltou. Ou a gente não tá muito segura naquela música que a gente vai dançar. Não tá muito inspirada naquele dia, mas mesmo assim a gente tem que dançar. Uma dica da Mary, hein? Capricha na make, capricha no carão, capricha no figurino e só vai, amor. Porque se tudo der errado, pelo menos você tá maravilhosa. Você tá maravilhosa e o pessoal vai ver a sua beleza. Então, assim, ó, e se tudo der errado, sorria. Pelo menos simpática você foi. Certo? Então, vamos lá. Agora sim pra pergunta. Isso aqui foi reflexão, um momento de reflexão de Mary aqui pra vocês. Vamos lá. Bom, segunda pergunta, então, do nosso quiz. Qual o principal músculo na execução do arabesque? Bom, o que é arabesque? Arabesque é um movimento que vem do balé, que é quando a bailarina eleva a perna. Eleva a perna lateral ou diagonal trás, né? Então, acho que arabesque é um movimento que muita gente aí deve conhecer. Só que muita gente errou essa daqui. E eu sei que eu fiz de propósito, fiz um pega-ratão. E vou explicar pra vocês o porquê não das outras e porquê sim glúteo máximo. Glúteo máximo é a musculatura que faz o nosso bumbum ficar mais cheinho. Sabe quando a gente fala em bunda caída? É porque a gente não tem o nosso glúteo máximo fortalecido. Então, quando a gente quer um bumbum mais empinadinho, aquela parte de cima do bumbum mais gordinha, estamos falando de glúteo máximo. E quem faz a ativação do arabesque na execução principal é o glúteo máximo. Por quê? Porque o glúteo máximo ele faz extensão de perna, extensão do meu fêmur, tá? Extensão, vou mostrar pra vocês. Extensão é quando a gente leva a perna pra trás. Só deixa eu responder aqui o porquê não as outras. O glúteo médio, se você não assistiu a live anterior, que eu respondo as 5, acho, né? 5 ou 6 primeiras perguntas, tem uma explicação bem legal sobre a questão do glúteo médio. O glúteo médio, só pra mostrar pra vocês que todos os músculos que eu coloquei aqui, glúteo médio, mínimo e piriforme, eles acionam juntos na execução do movimento arabesque. Correto? Todos esses aqui. Só que o principal é o glúteo máximo, porque quem faz a extensão de fêmur, de perna, é o glúteo máximo. O glúteo médio, ele também vai ser acionado. Só que nesse caso, ele vai ser acionado como estabilizador de pelve. Então, se você não viu a última live falando sobre a primeira parte desse quiz, acessa ali. Se você tá vendo no Instagram, acessa no link que tá na bio do meu Instagram, que te leva na página no YouTube. Ou se você estiver vendo aqui no YouTube, então você vai procurar pela Quiz Physio Belly Dancer parte 1, que tem explicando muito bem, detalhadamente, sobre o que o glúteo médio faz. Então, o glúteo médio ele é o principal estabilizador de pelve, e é ele quem vai ficar
sendo acionado para que a outra perna, a perna que fica lá no chão, ela não haja compensação na hora da gente subir a perna. Mas calma, fica tranquila que eu vou te mostrar ali na prática, tá? Glúteo mínimo. O glúteo mínimo, ele também ajuda na estabilização de pelve, junto com o glúteo médio. Ele não é o principal estabilizador de pelve, só para vocês entenderem, mas ele participa. E o piriforme, ele vai fazer a nossa rotação externa de perna. Então, o meu pé, em vez de ficar pra frente, como se eu estivesse com os meus dois pés em paralelo, o meu piriforme, ele faz, então, a minha rotação externa, fazendo, por exemplo, o meu andeor. Então, é óbvio, quando a gente tá falando de arabesque, o meu pé não vai ficar aquele pé de chuchu feio, né? O meu pé, ele vai ficar em ponta quando eu saio com o meu pé no chão, levemente com uma rotação externa. Então, pega a dica aqui que eu vou agora te mostrar na prática como que isso funciona. Vamos lá, pegando meu zóio. Ó, o arabesque, pra quem não sabe, vou fazer aqui na diagonal, é este movimento, tá? Deixa eu baixar aqui que daqui a pouco vai ficar feia minha situação aqui. Vou subir só essa daqui pra vocês verem. Quem faz, então, o meu movimento, ó, o meu arabesque é este movimento daqui, ó. Uma perna fica no chão e a outra sobe lá atrás. Ou posso fazer lado, ou posso fazer lá atrás. Normalmente é mais utilizável, não sei, com a minha perna pra trás. Isso a gente usa muito em giro, a gente usa muito, por exemplo, eu gosto muito de usar arabesque quando a gente vai girar. Vou fazer pro outro lado pra vocês verem a minha perna. Então, a gente tem, então, a colocação do arabesque em diversas opções, né, possibilidades dentro da dança do ventre. Mas quem faz esse meu movimento de levar, ó, aqui eu tô com a minha perna do lado da outra, né? Quando eu levo a minha perna lá pra trás, quem tá fazendo esse movimento acontecer, podem até, ó, levanta um pouco a perna do chão e sente que o bumbum tá duro. Isso acontece porque o meu glúteo máximo, que é essa polpinha do meu bumbum aqui em cima, é quem tá fazendo esse movimento. Mary, então quer dizer que se eu começar a fazer trabalho de arabesque, eu posso ficar com o meu bumbum durinho? Pode, com certeza pode, tá? Não que vá aumentar a sua massa muscular, mas sim pode tonificar. Então, primeiro músculo, glúteo máximo. Quem faz, então, essa minha extensão de perna. Só que lembra que eu coloquei embaixo o glúteo médio. Eu falei que o glúteo médio também participa da execução desse movimento. Agora a gente vai pro outro lado. Olha só. Reparem nessa minha perna de base, tá? Vou fazer de frente pra vocês. Para a minha perna ir pra trás, esse meu quadril, ele precisa estabilizar. Porque senão, isso aqui acontece, ó. Isso não pode acontecer. Pro meu quadril ele não ir pro lado, ele não cair, aqui o meu glúteo médio, ele tá, ó, estabilizando. Lembra que eu falei que ele é o principal estabilizador de pelve. Então, e aqui ele tá estabilizando para que o meu tronco ele não fique, tá? Mexendo. Bom, depois a gente tem o glúteo mínimo. O glúteo mínimo age juntamente com o meu glúteo médio, estabilizando o pelve. E depois a gente tem um músculo chamado de piriforme. Quem viu a parte 1 dessa live, lembra que eu falei que o piriforme junto com o quadrado lombar, pra mim, eles estavam na lista dos movimentos, dos músculos danados. Eu denomino esses movimentos de músculos danados. Primeiro porque eles são músculos que eles entram em hiperatividade de forma muito fácil, principalmente quando a gente fala em dança do ventre, porque eles acabam sendo principais musculaturas que geram compensação de movimento. Piriforme é um músculo que fica no meio do bumbum.
É fácil a gente achar glúteo piriforme, tá? A gente vem do nosso trocânter, ó, cabeça do trocânter, que é esse osso aqui do lado, e faz uma linha direto com o meu minguinho pro meio. Então o meu piriforme fica no meio do meu bumbum. Bom, o que acontece? O piriforme, ele fica embaixo de uma musculatura bem conhecida aqui no nosso canal, chamada glúteo médio. Mais uma vez o glúteo médio apareceu. Bom, o que acontece, tá? Quando o nosso glúteo médio, ele acaba ficando fraco, a gente acaba hiperativando piriforme. E quando o piriforme ele hiperativa, ele acaba apertando, ou seja, contraindo, e acaba ativando uma coisa que deve ser bem conhecida de vocês, chamada nervo ciático. Então, olha só a importância da gente saber ativar cada musculatura correta para não gerar compensação em musculaturas que não precisam estar acionadas. O que isso significa? Se eu tenho um fortalecimento de glúteo médio, eu não vou gerar uma hiperatividade ou uma sobrecarga no meu músculo piriforme. E automaticamente eu acabo não fazendo com que ele se contrature e acabe pressionando o nervo ciático. Então a gente acaba com a dor ciática. Primeiro previne e depois trata. Mas o piriforme ele não tá ali só para pressionar nervo ciático. Ele tá ali para fazer uma coisa bem importante dentro da dança do ventre, dentro do balé, que é a nosso andeor. Quem faz a minha rotação externa de perna, de pé, ó, pé, perna, é o meu piriforme. Então ele fica aqui, quando eu aciono, ele gira o meu pé para fora. O que isso tem a ver com arabesque? Bom, quando a gente está falando em arabesque, a minha perna, ela levemente tá para fora, ela não tá assim, estão vendo? Eu não tô só levando o meu pé para trás, eu tô rotando o meu pé para trás. Então, quando eu tenho essa elevação da minha perna com uma rotação externa, o meu piriforme está sendo ativado, meu glúteo máximo principal para fazer a extensão, o meu glúteo médio está aqui estabilizando a minha pelve e o meu glúteo mínimo também está junto com o meu glúteo médio. Então, para vocês entenderem como é que essa ação acaba sendo realizada dentro do nosso corpo, certo? Lembrando, gente, que se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui no ponto de interrogação aqui embaixo. E lembrando que a live não fica disponível aqui no Instagram por problemas técnicos que o Instagram tá me sabotando aqui. Então a live vai ir diretamente pro YouTube, certo? Bom, próxima pergunta. Pergunta não, né, gente? Próxima parte do quiz. Essa é muito boa. Essa assim, ó, se você tá aqui comigo agora, fica comigo, que eu acho que essa é uma das principais perguntas do quiz e é a que mais pode fazer diferença não só na dança, não só na sua dança, como na sua vida, tá? Agora eu vou até sair um pouco da questão de dança, mas falar um pouco sobre vida, porque é o que a gente vai falar nessa pergunta do quiz. Bom, essa muita gente errou. Eu acho que só uma pessoa acertou essa questão, tá? A respiração na dança do ventre, deixa eu ler aqui. Opa! A respiração na dança afeta diretamente na amplitude de movimento. Ou seja, quando a gente respira, isso afeta diretamente no tamanho, no movimento do nosso quadril e nos movimentos em geral na dança do ventre. Isso está relacionado a que músculo? Não preciso nem falar que a maioria clicou em diafragma. Só que é o seguinte, claro, o diafragma, ele é um músculo, ele se movimenta junto com a nossa respiração, ele é o principal músculo que faz a expansão e a retração da nossa caixa torácica. Só que é o seguinte, não é ele quem vai agir diretamente nos nossos movimentos de dança.
e também nem da vida. Porque existe um músculo bem famoso, que eu já venho falando aqui pra vocês há um bom tempo, chamado psoas. Se vocês forem procurar no Google, vocês vão ver que o psoas, ele também é chamado como músculo da alma. Por que músculo da alma? Por isso que agora eu tô saindo um pouco do âmbito da dança do ventre e a gente tá falando agora um pouco de mente. O psoas, ele é uma musculatura que sai das primeiras vértebras lombares, ou seja, sabe aquela dor da lombar que a gente tem? Pois é, ele sai dali e se insere na parte interna da minha perna. Vou ficar de pé pra mostrar isso pra vocês não ficarem muito enlouquecidos comigo. Ó, o psoas, ele sai daqui, das primeiras vértebras lombares, e ele faz isso aqui, ó, e se insere aqui. O que isso acontece? Ele é o músculo mais interno que a gente tem no corpo humano. Ele é o músculo mais interno que liga a parte de cima com a parte de baixo. Só que ele tem fibras que se prendem nessa borda aqui do diafragma. Ele sai da primeira vértebra lombar, né? Só que ele também prende na borda do diafragma. O que isso significa? Se a gente tem, por isso que ele é muito conhecido também como músculo da alma. Quando a gente tem uma respiração mais rápida e curta, esse músculo, ele entra em estresse ou hiperatividade. Ou seja, ele começa a encurtar. Muito de dor lombar é por conta de hiperatividade ou encurtamento de psoas. Porque é o que eu falei pra vocês, ele liga a parte de cima com a parte de baixo, propriamente dita, minha coxa. Então, o psoas, por ser um músculo muito interno, ele é diretamente ligado com as nossas emoções, com o nosso psíquico, com a nossa mente. Então, ele é o principal músculo quando a gente fala em luta e fuga. Ele se contrai. Então, quem tem depressão, síndrome do pânico, tristeza ou coisas parecidas, o principal músculo afetado é o nosso psoas. E a nossa respiração, ela tá diretamente ligada à atividade do meu psoas. Se eu tenho uma respiração mais longa, comprida, profunda, o que eu estou fazendo com a minha fibra do psoas? Eu estou alongando. Então, essa fibra de psoas, ela tá alongando e retraindo e voltando na normalidade, né? Não retraindo, voltando na normalidade. E é uma coisa muito interna, tá? É claro que a gente não vai conseguir sentir. Quem tem depressão, tristeza, síndrome do pânico, histeria, acaba tendo esse músculo mais contraído e a gente acaba tendo muita dor em lombar. Porque, lembra que eu falei que o psoas, ele sai das minhas primeiras vértebras lombares? Pois é, ele sai das primeiras vértebras e se insere no meu quadril. Quando eu tenho uma hiperatividade ou uma contração de psoas, a minha lombar, ela começa a ficar muito dolorida. E aí a gente faz de tudo mais um pouco, o problema não tá necessariamente na musculatura, mas aqui. Então, muitas das vezes a gente não consegue melhorar uma condição de psoas se a gente não melhorar aqui. Então, na dança, na vida, em qualquer coisa, o diafragma, ele vai funcionar normalmente, com base na respiração que você denominar. Só que você fizer, né, que você realizar. Só que o psoas, como ele liga uma parte de cima à parte de baixo, ele sim está diretamente ligada à capacidade dos nossos movimentos. Pensa comigo, se a gente tem um psoas mais encurtado, mais contraído, é muito mais difícil a gente fazer movimentos
que eu precise desse alongamento. Vocês conseguem entender? Todos esses movimentos que eu preciso de alongamento dessa musculatura, posso fazer 1, 2, 1, 2. Eu acabo não tendo essa mobilidade do meu quadril em relação ao meu tronco. Isso está diretamente ligado à nossa respiração e à maneira que a gente respira durante o dia inteiro. Então, por isso que eu falo que eu tô saindo um pouco do âmbito da dança do ventre e tô falando da vida. Não adianta a gente pensar só na hora da dança do ventre, se fora da prática da dança do ventre a gente tá respirando assim, ó. Ou a gente está com alguma disfunção psíquica. Mary, a dança então poderia ajudar uma pessoa na questão mental? Óbvio, como eu já falei pra vocês na penúltima live sobre questões mente e postura. Quando a gente trabalha a respiração dentro da dança do ventre, a gente trabalha a respiração durante todos os movimentos da dança do ventre. Não adianta só a gente querer trabalhar a respiração quando a gente quer fazer flutter. Não adianta. Ó, é claro que eu tenho também a questão da minha respiração num camelo. Eu tenho a questão da minha respiração num impacto pélvico, num impacto abdominal, por exemplo. Na execução do meu flutter ou coisa parecida. Não pode pensar só nisso. Eu tenho que pensar na minha respiração até quando eu me desloco. Então, por exemplo, quando eu tô aqui, né? Profunda e grande. Isso aumenta o tamanho do meu movimento automaticamente. Agora, mas Mary, se eu tô muito rápido, tô fazendo isso aqui, ó. Respira com calma, porque você precisa disso aqui solto, não de pavor na tua respiração. Então, eu posso ficar aqui fazendo o meu shine, respirando, ó. E então, a minha respiração, ela acaba ficando diretamente ligada à capacidade do meu quadril e dos meus movimentos se mexerem. Isso acontece a mesma coisa quando eu falo em movimentos ondulatórios ou movimentos de batida, tá? Então, para vocês entenderem que o psoas, eu posso denominar ele dentro da dança do ventre como o principal músculo de capacidade de movimento. Me fiz entender? Mas assim, eu sempre falo que o glúteo médio, pra mim, ele é o músculo mais importante dentro da dança do ventre, né? Eu acho que eu já falei pra vocês isso algumas vezes. Mas, em relação à capacidade de tamanho de movimento, da qualidade dos movimentos, de dissociação de movimento e até da saúde dos movimentos da dança do ventre, eu falo de psoas. Então, por exemplo, se vocês forem, agora até explicando um pouquinho mais a fundo para vocês, se vocês forem pensar e forem analisar a dança de uma pessoa que é mais ansiosa, que está passando por um momento mais difícil na vida, o que acontece com essa pessoa? Ela acaba estando automaticamente mais estressada, mais triste, mais ansiosa, e isso acaba afetando a respiração dela. Então, por isso, quando a gente fala em meditação ou coisa parecida, a gente acaba relaxando muito mais o nosso corpo, porque a gente propriamente está trabalhando a nossa respiração. Por isso que a respiração ela é muito importante. Sabe aquela dor? Na faculdade eu aprendi depois de muitos anos, porque eu não sabia o nome dessa dor. Aquela dor que dá dentro do abdômen, quando a gente corre demais, ou quando a gente tá fazendo exercício, ou quando a gente toma água, e daí dá aquela dor.
Então, isso a gente chama de dor no flanco. Já anota aí para você não esquecer. Dor no flanco. Dor no flanco se dá justamente por conta de uma respiração incorreta. Então, para vocês verem a importância da respiração dentro da nossa vida. E quem vai controlar a qualidade dos meus movimentos vai ser o nosso psoas, certo? Pouco mais à frente, então. Última. Essa daqui é maravilhosa. Para terminar com chave de ouro. Quem tem retificação lombar não é indicado realizar encaixe de quadril. Então, lembrando lá da nossa parte 1 da live sobre encaixe, desencaixe, retificação, anteroversão. Bom, isso aqui é para todos, tá? Para você bailarino, para você profissional da dança, para você professor, para você pessoa que não dança. Não é indicado fazer encaixe de quadril com pessoas que tenham retificação lombar. Por quê? Porque a gente já não tem essa curvatura normal e anatômica da nossa lombar, que se chama lordose. Lordose não é um problema, lordose é uma curvatura normal e anatômica da nossa lombar. Então, a gente já tem uma diminuição da nossa curvatura normal, da nossa lordose normal. E acaba, então, que se a gente colocar um encaixe de quadril, isso acontece o quê? A gente está tirando mais ainda essa curvatura que a pessoa não tenha. Agora, vocês devem estar se perguntando, Mary do céu. Na dança do ventre, a gente tem muitos movimentos de retroversão de pelve, que é o encaixe de quadril. Então, como é que eu vou trabalhar a dança do ventre sem fazer encaixe de quadril com pessoas que têm retificação? Eu vou dar esse aqui é de brinde, porque não tava nem na pergunta, mas eu dou para vocês esse brinde aqui no final da live de como que vocês podem trabalhar com alunos que tenham retificação e não podem fazer encaixe de quadril, porque é o meu caso, tá? Eu tenho uma hérnia de disco, desidratação discal, entre várias outras coisas, né? Na minha lombar. Então, Mary, não posso... E retificação, né? Então, eu não posso fazer encaixe de quadril. Mas eu danço maravilhosamente normal. Então, não tem que deixar de fazer nenhum movimento por conta de lesão, tá? Eu falo por mim, mas é claro, você tem que ter responsabilidade para saber com quem que você tá tendo aula ou o que você vai colocar no seu corpo. Bom, vamos lá? Seguinte. O que é retificação? O que é encaixe, né? Isso aqui. Isso aqui eu acho que básico, todo mundo sabe, né? Encaixe, desencaixe. Quem tem retificação é quem tem a lombar que nem a minha. Olha só. A minha lombar, ela não tem curva. Vocês estão vendo? A minha lombar, se eu deixasse ela completamente neutra. Neutra não, né? Normal. Ela é assim, ó. Ela é reta. Tá? Agora vocês vão começar a analisar todos os bailarinos de dança do ventre. Eu tenho umas alunas minhas do curso que vêm me mandar mensagem. Mary, essa daqui, ó, essa daqui, ela não tem retificação? Aí eu tenho. Essa daqui, Mary, essa daqui, ela não tem hiperlordose? Eu tenho. Então dá pra anotar nos bailarinos normal, tá? Bom, retificação é isso que eu tenho. É a falta da curvatura na lombar. O normal, o ideal seria isto aqui acontecer, ó. De ter esta curvatura. Como eu trabalho isso há muitos anos, eu automaticamente já me coloco numa postura, não só na dança do ventre, como no meu dia a dia, porque eu sei que eu tenho uma retificação. Então, eu me coloco, me obrigo a fazer, então, uma pequena anteroversão pélvica para criar um pouco que seja da minha curvatura. Bom, mas se a pessoa ela já é retificada, como é o meu caso, e eu acabo tendo essa falta de curvatura, quando a gente realiza um encaixe de quadril,
isso pode acontecer diversos problemas. Primeiro, que eu escorrego o meu disco para trás, porque eu tô aqui, né? Quando eu faço um encaixe, as minhas vértebras na parte da frente, elas diminuem de espaço, levando então o meu disco para trás. Se tô aqui, né? Tô na minha retificação normal da Mary. Se eu fizer o encaixe, tô empurrando o meu disco para trás. E aí, o que acontece nesse caso é que, por empurrar o meu disco para trás, eu posso começar a criar hérnia de disco, protusão discal, pinçamento de nervo, até pode levar o seu aluno ou você mesmo para cirurgia. Então, cuidem. Mas, Mary, agora que vem o caso. Como que eu trabalho com alunos que tenham retificação os movimentos de dança do ventre? Porque a gente sabe que muitos movimentos de dança do ventre a gente precisa de encaixe de quadril, não é verdade? Bom, aí vai uma dica rápida, porque já tá acabando o nosso tempo. Vai uma dica bem rápida para vocês saberem como vocês podem trabalhar. Eu vou deixar bem por cima, tá? Uma coisa muito importante. Primeiro, vocês têm que saber quais musculaturas são acionadas em cada tipo de movimento. Isso aqui não é uma regra, não é uma receita de bolo. Tudo tem que ser ponderado, tudo tem que ser analisado e visto com base na anatomia de cada pessoa. Mas, se eu vou pegar um movimento que é bem legal de se pegar, que é o camelo, né? Que a gente tem, na hora de fazer o camelo, a gente acaba fazendo uma retroversão, o encaixe. Mas a Mary não pode fazer, porque senão no dia seguinte eu tô sem andar, né? O que eu faço quando eu vou fazer o meu camelo? Eu acabo compensando este movimento em outra parte do meu corpo. Então, eu ativo mais uma parte do meu corpo para outra não parecer que eu não tô utilizando. Então, olha só. O camelo normal, ele é isso aqui, ó. Ó, retificação. Encaixe. Encaixe. Mas nós não podemos fazer assim, quem tem retificação. Então, como é que a gente vai fazer? Vou ficar na diagonal para vocês verem. Olha o que a minha parte de cima vai fazer para a parte de baixo acabar não encaixando. Não tô encaixando, vocês estão vendo? Mas eu tô fazendo muito mais uma ativação da minha caixa torácica, das minhas escápulas, peito, ombro, pra eu fazer um camelo muito mais pra frente, porque quando voltar eu não preciso encaixar. 1, 2, 3, e claro, trabalhando as minhas fibras de abdômen. Então isso acaba sendo uma dica que a gente pode utilizar com alunos que tenham, então, retificação e acabam não podendo realizar esses movimentos de encaixe de quadril. É claro que tem diversos outros exemplos, como o propriamente encaixe de quadril, né? Mas daí a gente deixa pra outra live, porque daí eu precisaria ficar muito tempo aqui conversando com vocês. Mas existem formas de fazer e realizar movimentos da dança do ventre, mesmo com quem tenha lesão ou dor. Não significa, até postei um Reels, né? Foi ontem, né? Ontem. Que eu postei um Reels falando justamente sobre isso. Sobre não é necessário que uma pessoa que tenha dor ou lesão, ela não possa dançar e não possa realizar e fazer os movimentos de dança do ventre. Ela pode sim, desde que ela saiba quais musculaturas estão sendo ativadas para a gente conseguir poder fazer alteração nesses movimentos. Então, você tem que sim ter uma responsabilidade para conseguir fazer esses movimentos de forma que não lesione. Certo, pessoal? Então, era isso. Na terça que vem não teremos live porque é carnaval. Então, vou dar um feriado aí pra vocês. Na outra quinta a gente volta com outro tema. Lembrando que essa live não fica salva no Instagram, mas logo logo ela estará no YouTube. Então, se você quer assistir essa live completa,
Clica no link ali na minha bio do Instagram e aproveite. Beijo!